Senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Tem a palavra o deputado Roy San. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, boa tarde a todos. O terminal subterrâneo de autocarros das Portas do Cerco começou a funcionar em novembro de 2014. Já passaram 3 anos e o ambiente na sala de espera continua a ser criticado pelos cidadãos. Nos últimos anos tem estado muito calor e o ambiente do terminal piorou bastante. Parece um forno. E mesmo fora das horas de ponta, a temperatura ultrapassa os 36 graus. Suar é inevitável. E o pior é que o ar-condicionado e a ventilação funcionam e a corrente de ar não é grande e o ar fica pesado. Muitos motoristas queixam-se da desumanidade destas condições de trabalho. Alguns têm tonturas, sintomas de hipóxia e dificuldades de respiração. Já foram feitos ajustamentos 5 vezes que ultrapassaram as dezenas de milhões de patacas, mas os resultados não foram os melhores. Senhor Chefe Executivo, o nosso objetivo é construir um centro mundial de turismo e lazer. E as Portas do Cerco são a porta de entrada norte por onde todos os dias passam milhões de passageiros. Como é que uma cidade pode mostrar a sua capacidade de recepção com um ambiente tão mau nas salas de espera do terminal? Em meados de 2016, o governo investiu 6,51 milhões de patacas na optimização do design do terminal e prevê-se que as obras estejam concluídas em 2017. Mas vai ser necessário muito tempo entre o concurso público e o início das obras. E durante este período, os passageiros e os trabalhadores continuam a sofrer devido às altas temperaturas e aos gases de escape, que são um prejuízo grave para a saúde. O governo tem alguma medida de curto prazo para resolver este problema? Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Roy Sang. Antes de tudo, queria reconhecer que é uma realidade. Estamos determinados em resolver a questão. Eu também fiz uma visita ao terminal das Portas de Cerco. Esse terminal é o primeiro terminal que é construído no subterrâneo. Só que, segundo a atual situação, a sua situação deixa ainda algo de esperar. Isso é para a chegada e a partida dos autocarros, que dentro das instalações do terminal está exclusivamente é posto exclusivamente ao uso dos autocarros. Quanto aos problemas enfrentados atualmente no terminal, o governo muito em breve vai introduzir obras, incluindo duas vertentes. Uma primeira que é abrir as valas para uma maior ventilação, retirada dos vasos para alargar o seu espaço, vai alargar o sistema de ventilação, que vai ser aumentada pelo dobro do que da atual capacidade toda, para não afetar o funcionamento normal dos autocarros. A primeira fase vai levar 2 meses, a fim do qual vai ser dotado de um sistema de climatização. Pelo menos é essa a solução para resolver o problema. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o deputado Bong Hee-cheng. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. O envelhecimento da população e a redução do número de filhos nas famílias constituem 2 problemas fundamentais e inevitáveis com que se deparam os países e regiões avançados ao nível internacional. E Macau não é exceção. Por isso, a promoção de nascimentos saudáveis e do aumentar da natalidade assume um caráter premente, sendo também necessário para o desenvolvimento social.
O relatório de estudo sobre a política de Macau em 2015 prevê que até 2020 Macau se torne uma sociedade hiper-envelhecida, em que 16% da população será idosa, a população ativa continuará a diminuir e o rácio de dependência dos idosos a subir. A diminuição e o envelhecimento contínuos da população resultam em carência de mão de obra, redução da competitividade e um conjunto de problemas sociais. O aumento dos preços dos produtos tem agravado o custo para se criar uma criança. Muitas famílias estão menos interessadas em ter filhos porque receiam não conseguir proporcionar um ambiente de boa qualidade para o seu crescimento devido à falta de recursos financeiros e à dificuldade de cuidar deles. Na sessão de perguntas e respostas em abril deste ano, o Sr. Chesler afirmou que ia incentivar a promoção de nascimentos saudáveis e do aumento da natalidade e que planeia lançar no próximo as medidas para apoiar a implementação dessa política. Assim, Sr. Chesler, já estão a realizar-se neste momento estudos sobre a política de promoção de nascimentos saudáveis e do aumento da natalidade. O Governo vai considerar as medidas de curto prazo previstas como dos outros para o incentivo da procriação através de subsídios diretos ou redução fiscal. No futuro, o Governo deve definir medidas de apoio de curto, médio e longo prazo e incluir o fator familiar nas diversas medidas da ação governativa, de forma que esse fator esteja presente nas linhas de ação governativa e no conceito de administração seguido pelo serviço público, promovendo assim a política de procriação. Como vai fazê-lo? Obrigado. Senhor chefe executivo, faz favor. Obrigado, senhor presidente, e agradeço pela questão colocada. Creio que também o envelhecimento da população é já um fator muito vulgar nos países desenvolvidos. Macau também não foge desse fenómeno. E que há bocado a senhora deputada falou sobre a questão do envelhecimento da população e de redução do número de filhos, e que isso trata-se de um desafio para a nossa parte. E o governo também tem estudado esta matéria e implementado diversas medidas para reforçar, bem como optimizar as condições para as pessoas poderem criar os seus filhos com melhores condições. E que, para além disso, também estudamos o regime de ensino, bem como educação gratuita, atribuição de subsídios, bem como a saúde para prestar cuidado às senhoras grávidas, assim como cuidado às crianças, bem como aos bebés, e assim como a redução, a isenção fiscal, e que para o subsídio de nascimento que nós atribuímos é agora cerca de 1.957 patacas. E no próximo ano também iremos promover mais medidas. E para além disso, nós também iremos promover o espírito da Lei Quadro de Família. E assim sendo, aumentando mais vagas, ou seja, até 2018 podemos ter cerca de 11.000 vagas nas creches. E também promover as boas relações comunitárias e também incentivar as associações cívicas a prestar também esse apoio. E quanto ao planeamento curto e médio prazo, também iremos pensar em como optimizar os serviços atribuídos às pessoas idosas e aos bebês nos próximos 10 anos. E concordo perfeitamente com a deputada de que nós já tínhamos feito alguns estudos estatísticos e que ter deparado que, como por exemplo em outros países e regiões, muitas pessoas gostam de viver sozinhos ou mesmo depois gostam de, ou seja, mesmo ter casado não querem ter filhos. E temos deparado essa situação e que creio que como uma sociedade livre, cada qual tem a sua liberdade de escolha. Mas mesmo assim também queremos promover nascimentos saudáveis e do aumento da natalidade. E também atribuir mais condições para atenuar a pressão dos pais para criar um filho. E que isso trata de um trabalho de longo prazo. E, se calhar, por causa disso, muitas pessoas não querem ter filhos e encarar essa pressão. E também cheguei a ouvir que, segundo um estudo estatístico de uma região,
vizinha de que desde criar uma criança desde a sua nascença até aderir à sociedade tem que despender vários milhões de patacas. Mas seja como for, Macau trata-se de uma sociedade livre e independentemente de ser solteiros ou casados, cada qual tem a sua escolha de querer ou não filhos. E que muitas vezes os países desenvolvidos, este fenômeno é ainda pior do que Macau. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra a deputada Melida Chan. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Também gostaria de falar sobre as questões de idosos, porque estamos em 2036, os idosos com 65 anos ou mais serão 20,7% da população. Isto é, em cada 5 pessoas uma é idosa. Estamos a passar de uma sociedade envelhecida para uma sociedade super envelhecida. Por isso, temos responsabilidade de oferecer aos idosos uma vida com mais amor e carinho, para que se sintam... Há pouco o chefe referiu que dentro dos o planeamento de 10 anos vai rever estas políticas, mas eu gostaria de falar vários pontos. Há pouco também referiu que temos que apoiar em vários aspectos. Então, se as políticas do governo é para apoiar as pessoas a viverem na sua terceira idade em casa, no entanto, não temos em conta os idosos para as habitações públicas, porque as habitações públicas geralmente são de T1 ou T2, e se tivermos T3 podemos ter os idosos nas nossas casas. E sobre os lares de idosos, como é que o governo vai construir os lares idosos? Então, em 2016 a 2025, então, mas agora já estamos em 2017, então qual é a calendarização para a construção de lares idosos? E se os idosos vão para os lares idosos privados, de facto, há discrepância de qualidade nesses lares idosos e não há inspeção do governo sobre esses lares. Então, gostaria de ouvir quais são as políticas aos idosos do governo. Porque os nossos problemas têm que ter em conta as pessoas acamadas e também as pessoas com deficiência mental. Essas pessoas o governo tem que dar mais apoio a essas pessoas. E o que é que o governo tem a dizer sobre os lares para idosos? Muito obrigado. Sr. Chefe do Executivo, obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputada Chan Mei. Há pouco já falei um bocado sobre o assunto da sua questão. Sabemos que em 2036 o número de idosos com 65 anos ou mais será de 20,7% da população. Este fenômeno de envelhecimento é inevitável, como sabemos, e temos que fazer face a essa situação, este desafio, através de um plano estratégico. A estratégia do governo continua a ser de encorajamento das pessoas viverem com os idosos. 3,4% da população idosa necessitam de ficar num lar de idoso. E temos que ver se esse critério de 10,4% vai ser necessário continuar ou não. Quanto aos lares privados ou asilos privados, o alojamento nesses lares depende da situação econômica. E quando há necessidade, o Instituto de Ação Social participa nas despesas dessas pessoas idosas nos lares privados. E esperamos poder ter mais terrenos para construir e ampliar instalações para os lares idosos, que eu me lembro nos novos aterros da Zona A. Foi avançada a ideia de nós construirmos mais instalações e asilos para os idosos. Sabemos que há diferentes tipos de lares para idosos. Há para idosos a tempo inteiro, para todos os tipos de serviço, e também há para os idosos com deficiência mental e há outros com mobilidade
Mas o nosso propósito é encorajar as pessoas a continuar a viver na própria zona de onde estão a residir. E em Macau, o apoio que damos aos idosos tem que ser planeado. E se conseguimos ou não satisfazer todas as necessidades, é claro que ainda há espaço para melhoria. Mas não deixa de ser ainda um serviço que é completo. E esse plano de ação para o serviço de apoio a idosos de 10 anos pretende ser um plano estratégico para contemplar as diferentes vertentes do serviço que é prestado aos idosos e ter uma cobertura maior de acordo com os números estatísticos que nós recolhemos para proporcionar um serviço mais abrangente aos idosos. Sabemos que a população idosa contribuiu ao longo da sua vida para o sucesso em Macau e é nossa responsabilidade dispensar o nosso cuidado durante a sua vida na terceira idade. E esse plano decenal de ação para os serviços de apoio a idosos, nós vamos rever essa porcentagem de 3,4% da população idosa e também projetamos construir lares idosos dos novos ateiros para satisfazer as necessidades nesse sentido. Mas não deixa de ser o nosso propósito incentivar as pessoas a continuar a residir na sua área de residência e nas suas famílias. E também, no âmbito desse plano, nós também vamos contribuir para a formação de pessoas, de cuidadores dos idosos e organizar seminários, palestras de formação e aperfeiçoar todo o serviço que é prestado, especialmente nos lares privados. E se o Sr. Presidente concordar, nós podemos disponibilizar um documento para os senhores deputados poderem ter uma visão mais completa do nosso trabalho e do que nós pretendemos concretizar no futuro, incluindo os diferentes tipos de lares para idosos, os centros de cuidados de dia e também as diferentes facetas do nosso trabalho para os senhores deputados terem uma ideia global. Sobre a questão colocada pela deputada Chan Mei, é um assunto que nós estamos de acordo que é sobre a sua necessidade, mas talvez para a resposta podemos depois facultar um documento por escrito para terem uma visão completa de 10 anos. Tem a palavra para Pereira Coutinho. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. Em primeiro lugar, agradeço e estou muito contente que o chefe executivo que referiu que os funcionários públicos deram o seu maior esforço para a sociedade e também ouvi dizer que o chefe executivo referiu que os funcionários públicos resolvem todos os problemas quando há uma grande calamidade. No entanto, os problemas relacionados com os funcionários públicos durante os últimos 17 anos nunca foram resolvidos e gostaria que o chefe executivo também fizessem estudos sobre o contentamento dos funcionários públicos, se estão felizes ou não. Nos últimos anos, os problemas onde se incluem os prémios de antiguidades, o subsídio de residência, não sei se pode ser resolvido de forma justa. Por outro lado, nos últimos 17 anos da RAEM, o governo não construiu uma única habitação para a função pública e também para as forças de segurança. E também não sei se é possível juntar os índices 195 e 260 e os índices 305 com os índices 40 e 30. Não sei se é possível ser justo, terem retroativos
em termos de prémios de antiguidades e de tempo de serviço, para que todos, desde o primeiro dia de trabalho na função pública, seja contado desde logo no primeiro dia, para assim elevar o seu moral. De facto, os funcionários públicos, após 65 anos, têm muitas dificuldades, nomeadamente o nível de vida. E espero que isso tudo seja resolvido ainda durante o seu mandato. Muito obrigado. Senhor chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Dr. Coutinho, pela questão colocada. Os trabalhos da função são recursos preciosos da RAIEM. O governo tem vindo a aperfeiçoar o regime remuneratório e as garantias de aposentação dos trabalhadores para, assim, salvaguardar os seus interesses no sentido de estabilizar a equipa da função pública. Quando se fala da questão dos funcionários de apoio de 65 anos de idade e continuar a receber o subsídio de autoridades, é que a criação do regime de previdência tem por objetivo ou tem por intenção para que mais trabalhadores possam gozar de garantir a aposentação depois de se desvincularem da função pública e também para eliminar os fatores instáveis ou indeterminados do regime de pensões e aposentação e sobrevivência. No ETAM, a norma sobre o prémio de antiguidade e também no regime de previdência, então está previsto o prémio de tempo de contribuição, bem como os seus destinatários. Se ampliar o âmbito de aplicação, então vai haver duplicação de regimes. Ao permitir que os contribuintes do regime de previdência possam continuar a gozar do subsídio residente ou de outros subsídios, as despesas então vão continuar e isto vai contrariar a natureza com que se pretende com o regime de previdência. E quanto aos trabalhadores poderem antecipar a aposentação a partir dos 15 anos, segundo o ETAM atual, os trabalhos do regime de pensões e de aposentação, com 30 anos de trabalho, então os trabalhadores podem requerer aposentação. Com 30 anos de trabalho, com 55 anos de idade, podem declarar a aposentação. Agora, para a antecipação da aposentação, então, a reforma da administração ou a gestão de recursos, os recursos, encargos, etc., também estão todos estes fatores interligados. Portanto, estes fatores vão ser tidos em conta em conjunto e também pretendemos ouvir as opiniões das associações de trabalhadores para, então, fixar uma norma justa. Ou seja, temos que ouvir as associações dos trabalhadores da função pública. Aliás, quando revimos as leis nesta matéria, isto é feito. Portanto, estamos dispostos a ouvir as associações quanto às questões levantadas pelo deputado Pedro Coutinho. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o deputado Zé Antim. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. Nos termos da Lei Terras, foram recuperados vários terrenos devido ao termo de prazo de concessão, afetando mais de 3.000 proprietários do Pearl Horizon. E até já houve idosos que morreram enquanto esperavam. Eu e o deputado Leonel Alves apresentávamos um projeto de lei no qual se apresenta a solução para o problema de recuperação de terrenos, incluindo o do Pearl Horizon. O referido projeto necessita da aprovação do chefe executivo para entrar em processo legislativo. Mas como falta pouco tempo para terminar esta legislatura e estamos em ano de eleições, muitos cidadãos receiam que mesmo que o chefe executivo assine o projeto, não haja tempo suficiente para lhe ser dada a devida sequência. Senhor chefe do Executivo, se conseguir entender o que estão a sentir os proprietários em causa, então vai divulgar o ponto da situação do projeto? O caso do pilar danificado do Sinfon Garden aconteceu há cerca de 5 anos, em outubro de 2012. No início, os proprietários ficaram confusos e só em 2014 é que obtiveram apoio financeiro da Associação de Comum e o consentimento de todos para a demolição e reconstrução do edifício. Mas, no final de junho de 2016, os serviços responsáveis mandaram suspender as obras, alegando a recolha de amostras. E os proprietários não percebem como é que, depois de 4 anos, essa recolha ainda não conseguiu ser feita. Senhor chefe executivo, existe algum calendário para a recolha de amostras para que os proprietários possam saber quando é que as obras podem começar e quando podem regressar às suas casas? Espero que o chefe executivo tenha também pressa nesses assuntos. Muito obrigado.
Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Gigante. Enquanto ao caso do edifício Pro Horizon, eu já partilhei a ideia e a posição do governo em relação a esta matéria e que está neste momento uma ação judicial. No entanto, os deputados já apresentaram um projeto de lei que o governo está neste momento a analisá-lo. Este projeto de lei apresentado pelo deputado Chang ontem e pelo deputado Leonel Alves, a senhora secretária Sonny Chan, já está na sua área a proceder aos respectivos estudos e análise da situação, no ponto de situação em relação ao Pearl Horizon. Naturalmente, percebemos a preocupação dos proprietários, mas quanto à questão do edifício Symphony Garden, aproveito esta oportunidade para explicar o seguinte. Isto, se calhar, vai contribuir para avançar com os próximos trabalhos. Desde o acontecimento do caso Symphony Garden, o governo tomou em primeiro lugar em consideração a segurança dos condóminos, adoptando as devidas e necessárias medidas de segurança e contando com o apoio dos moradores e das associações. E depois da confirmação dos peritos e especialistas, aliás, dentre as duas soluções, foi optada a solução de consolidação e reconstrução do edifício, de remodelação. Mas os proprietários esperam que seja avançado com as obras de reconstrução. E uma série de trabalho foi avançado para esse efeito, como, por exemplo, a elaboração da respectiva planta, etc. Como conseguem ver que Macau é uma sociedade harmoniosa, tal como referiu o deputado ontem, que a Associação Comum disponibilizou um apoio financeiro para a reconstrução do edifício e, para além desta associação, outras entidades e organizações também manifestaram o seu edifício, inclusivamente Tong Sin Tong, que neste edifício dispõe cerca de 32 lugares de estacionamento. E daí que a Associação do Comum, como referi, deram o seu apoio financeiro e o Sr. Wu Sun-him e os seus amigos, de forma gratuita, já injetaram cerca de 50 milhões de patacas para esse efeito e os trabalhos preliminares da primeira fase em relação ao edifício Symphony já foram planeados. Em primeiro lugar, o governo há que então apurar as responsabilidades, tendo em paralelo atenção às medidas de segurança, porque logo no primeiro dia o governo já disse que através da ação judicial para apurar as responsabilidades, porque está em causa o interesse público. E, para o efeito, há que passar pelo tribunal. E, durante este processo, inclusivamente, quer o secretário da altura ou do diretor da altura também já referiram, e os próprios condóminos, e que tinham de conseguir o 100% do direito de propriedade para proceder à reconstrução do edifício. Espero que os senhores possam refletir sobre esta matéria, o que é que o governo já fez e qual é o princípio defendido pelo governo, porque a segurança é o trabalho prioritário que o governo pretende assegurar. Inclusivamente as outras organizações, associações, o essencial é assegurar a segurança. Naturalmente, os condóminos podem optar podem também contar com o apoio das associações cívicas, mas não nos podemos então ignorar o processo que está a decorrer no tribunal.
e o governo só pode atuar nos termos da lei e também seguir os procedimentos legais. Inclusivamente, o deputado Jean Anteng, que prestou grande atenção neste caso, mas seja como for, todo o governo da RAM há que seguir a lei. Daí que foi o Ministério Público, em nome do governo da RAM, para apurar a responsabilidade. Como é do vosso conhecimento, o processo judicial é um processo independente. Daí que a recolha de provas, esperamos, a recolha de amostras venha a concluir quanto antes, mas já foi autorizada a demolição do edifício, bem como a planta de reconstrução. Todos nós vamos envidar os melhores esforços para atingir os objetivos pretendidos. Eu espero que hoje possa esclarecer melhor a situação. Podemos ainda refletir, mas seja como for, podemos ver que a nossa sociedade é harmoniosa e que todos estão dispostos a ajudar os outros. É uma situação bastante boa. Muito obrigado. Obrigado, chefe executivo. Tem a palavra o deputado Leão Menchai. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, face ao atual rápido desenvolvimento social, a segurança de Macau enfrenta um desafio e aumentam as exigências da sociedade em relação ao pessoal das forças de segurança. Assim, não se pode menosprezar o contributo dos agentes de base que trabalham na linha da frente. Estes têm dado o seu contributo silenciosamente e ao longo de muitos anos. No entanto, ainda não conseguiram o devido tratamento e atenção. A substituição do regime de aposentadoria pelo regime de previdência em 2007 deixou muitos deles preocupados com a aposentação, pois face à taxa de inflação que se mantém alta, é difícil viver apenas à custa da previdência. E mais, desde o retorno que não se constrói, como acontecia no passado, a habitação para funcionários públicos, nem se oferecem garantias e apoios suficientes para o pessoal que enfrenta riscos, situações que prejudicam o moral da equipa. Realcei várias vezes que a RAM tem de ter um regime perfeito de apoio e garantias na aposentação para conseguir estabilizar o moral da equipa das forças, em prol da contínua prosperidade e estabilidade social. O governo RAM apresentou uma proposta para a optimização e revisão do Decreto-Lei nº 6694-M e entre setembro e novembro de 2016 realizou 20 sessões de esclarecimentos internas e recolheu as opiniões de diversas partes. A proposta vai influenciar o funcionamento interno das forças. Por isso, muitos dos agentes da linha da frente estão preocupados com o ponto da situação da optimização e revisão dos estatutos militarizados das forças de segurança de Macau. Já se passou mais de meio ano, mas ainda nada foi revelado e também nada se sabe sobre a criação da obra social, tarefa que foi já entregue há muitos anos à direção dos serviços correcionais. Assim, diz-se que o governo da RAM deu o devido acompanhamento e devida atenção a estes assuntos. Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Leão Menchai, que tem uma grande responsabilidade que pesa sobre o pessoal das Forças de Segurança, que tem dado todo o seu contributo para o desenvolvimento de Macau. O governo vai adoptar medidas para levantar o moral do seu pessoal. O Estatuto dos Militares das Forças de Segurança de Macau, em 2016, o governo lançou uma consulta para a sua revisão, que os trabalhos foram concretizados em junho e foram abertas várias sessões de esclarecimento. Os trabalhos estão já na sua reta final e esperamos que no próximo ano, aliás, no primeiro trimestre, a ser apresentada à Assembleia Legislativa para apreciação. Está já listado no plano das ações para o próximo ano. O governo está determinado em aumentar as regalias e os direitos do pessoal das Forças de Segurança. Quanto à criação da obra social, da direção dos serviços correcionais, que os estudos já estão estão em curso e que o regulamento vai ser publicado muito em breve no boletim oficial. E vamos criar um centro de recreio de atividade para o pessoal, para os guardas profissionais.
o governo tem disponibilizado um regime de aposentação que é benéfico para o pessoal. No coreano, o governo já atribuiu 110 habitações para os funcionários, dentre eles algum pessoal das Forças de Segurança. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o deputado Xanon. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Boa tarde a todos. O Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM define como estratégia a prosperidade de Macau através da educação e a construção de Macau com talentos. Para elevar o nível da população, há que elevar o da educação, incluindo o ensino regular, permanente, especial e o ensino para idosos. Segundo os intercensos de 2016, 9,8% da população de Macau são idosos com mais de 65 anos, portanto, uma sociedade que é já envelhecida. E esse envelhecimento acarreta novas exigências para a educação, em particular ao nível da educação para adultos, do ensino permanente e do ensino para idosos. E neste último caso, as instituições não são suficientes. Para além do IPM, onde foi criada a Academia do Cidadão Sénior, com 480 vagas, existem poucas, portanto não se consegue dar resposta às necessidades e assim é difícil incentivar os idosos a continuarem a servir a sociedade. O planejamento a médio e longo prazo do ensino para idosos e do ensino permanente e o reforço dos investimentos reveste de enorme significado para os idosos e para o desenvolvimento social, podendo contribuir para os idosos se sentirem mais capazes e enérgicos, transformando-os em recursos humanos complementares. O investimento do governo na educação não parou de subir nestes últimos anos, mas devido à falta de mecanismos regulares para o efeito, a taxa anual desse aumento não é estável em Portugal no âmbito do subsídio à escolaridade gratuita. O governo deve dispor de um plano de investimento da educação global e, claro, Sr. Chefe Executivo, perante o crescente envelhecimento da população e para apoiar os idosos na aposentação, especialmente para satisfazer as suas necessidades ao nível do ensino permanente e do ensino para idosos, de que medidas dispõe o governo para salvaguardar o desenvolvimento saudável e sustentado dos diversos tipos de ensino regular, permanente, recorrente e especial, concretizando as estratégias de prosperidade de Macau através da educação e construção de Macau com talentos. O governo vai criar mecanismos regulares para o investimento em educação. Muito obrigado. Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Senhor Presidente, e agradeço pela questão colocada. O governo tem vindo sempre a envidar esforços para optimizar os serviços destinados para os idosos, a fim de, ou seja, para que os idosos possam ter uma vida condita na sua velhice. E em relação a ensino dos idosos, para idosos, e de acordo com a nossa estatística, o plano, de acordo também, cerca de 28 mil idosos têm aderido ao plano de desenvolvimento de aprendizagem. E que também a Academia de Cidadão Sénior tem também cerca de 480 alunos por ano. E esperamos que possam também, esse plano pode ser também, ou seja, receber mais alunos e também a melhorar este plano. Que esse também é muito importante. E, para além disso, e também temos criado um grupo de voluntários idosos. Há bocado falou sobre educação e em 2014 as despesas de educação foi mais de 1.900 mil milhões. Em 2015, 9.500 mil milhões e em 2016 mais de 1.000 milhões. Ou seja, o aumento foi significativo. E dentro desses 11 anos, o aumento é quádruplo. E anualmente, este aumento é cerca de 15,7%. Ou seja, esse crescimento é significativo. E como é que nós vamos garantir isto? Também no plano quinquenal, também tínhamos definido para garantir a mobilização de recursos para o ensino e para a formação de talentos para Macau. Obrigado. Obrigado, chefe executivo. Tem a palavra deputado Maçoi Curie. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor chefe executivo, boa tarde. Em abril, apresentei a Vossa a situação miserável dos pequenos proprietários alojados do edifício Sinfon. E na altura, Vossa referiu que tinha muita pena deles e que ia ajudá-los a acelerar a construção. Eles ficaram muito contentes com a resposta. Agora é visível a olho nu a situação degradante deste edifício, classificado como perigoso há 5 anos. Corrosão e ferrugem nos suportes raros condicionados.
portas e janelas quase a cair, seguradas apenas por cordas, e desprendimento de cimento e mosaicos, que podem cair a qualquer momento e causar perigo aos transeuntes. Quando isto acontecer e alguém tiver de assumir responsabilidade, serão os pequenos proprietários a pagar a conta? Afinal, o governo pensou nestas pessoas bondosas e colocou-se na sua pele? Eles disseram que, apesar do azar que tiveram, não queriam ver o edifício deles prejudicar a vida e os bens dos outros residentes. Assim, a pedido dos pequenos proprietários, venho perguntar mais uma vez a Vossa Excelência o seguinte. Os governantes repetem que atuam nos termos da lei, mas se fossem pequenos proprietários do edifício Sinfão, acha que se sentiriam desesperados por estarem desalojados? Já se passaram 5 anos e, a fim de evitar que o Sinfão se torne um perigo para o interesse público e uma ameaça a qualquer momento para a vida dos transeuntes, os serviços competentes não podem dar um tratamento especial, tomando quanto antes medidas para reparar e reforçar a fachada e as instalações deterioradas? Mais importante ainda, quando é que o edifício vai ser reconstruído para os pequenos proprietários voltarem a ter casa? Muito obrigado. Senhor chefe executivo, faz favor. O incidente do Jardim Sinfon, depois da sua ocorrência, os serviços públicos já colocaram os dispositivos de fiscalização e foi detectado que a sua estrutura continua segura até agora. Os serviços de obras públicas também, em 2015, informou os moradores do edifício para dialogar com a Macau Empresa Social Limitada e sobre a aprovação da sua reconstrução. E esse empreendimento já foi autorizado. Em 2016, foi recebida a informação do Ministério Público de que não é conveniente proceder à reconstrução ou demolição do edifício. E o governo está atento à situação do edifício e da fachada e informou os moradores para fecharem as janelas, as suas portas, as suas frações autónomas. E há certas partes comuns dos corredores onde as lojas continuam abertas e num estado mais deteriorado. E é por isso que as autoridades competentes vão novamente informar os moradores para fecharem as janelas e assegurarem-se de que a situação de fração está segura. E serão também tomadas medidas para assegurar a segurança pública. E os órgãos administrativos vão tomar medidas para que a reconstrução venha a ocorrer quanto antes. E por isso está a ser alvo de atenção das autoridades. Tem a palavra o deputado Chan Jiamou. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Boa tarde a todos. A cerimónia da assinatura do Acordo Quadro para o Desenvolvimento da Estratégia da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau, teve lugar em Hong Kong no dia 1 de julho e contou com a presença do presidente da China, Xi Jinping. O Acordo Quadro visa impulsionar a construção da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau, e contribuir para aprofundar as trocas e a cooperação entre o interior da China, Hong Kong e Macau. É relevante para elevar a competitividade de Hong Kong e Macau na participação na estratégia de desenvolvimento nacional. O objetivo de referir o quadro é promover a construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer, da plataforma entre a China e os países de língua portuguesa e da base da coexistência, troca e cooperação da diversidade cultural com a predominância da cultura chinesa. Senhor Chefe Executivo, a fim de atingir o objetivo da construção da base da coexistência, troca e cooperação da diversidade cultural com a predominância da cultura chinesa e da participação da nacional, de que política e medida plano concreto o governo dispõe? Muito obrigado. Senhor chefe do Executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado Chan Jiamou, pela questão colocada.
de acordo com o acordo quadro do planeamento, tanto com a estratégia um centro e uma plataforma e com a criação de uma base de cooperação e diálogo, tendo a cultura chinesa como dominante, promover a coexistência de diversas culturas. E esta base é também uma estratégia do país no sentido de reforçar a concorrência geral. E também trata-se de um resultado ou consenso depois de um amplo estudo com a sociedade. Isto reflete também a responsabilidade da Macau. E quanto aos planos e medidas em concreto, este plano é o seguinte: no plano quinquenal da RAIEM, tanto a criação de uma cidade cultural, ou seja, criar a imagem cultural de Macau como uma estratégia de desenvolvimento. Macau vai ouvir as opiniões da sociedade para concretizar este objetivo, continuar a desempenhar as características culturais de Macau e para implementar a troca de culturas nesta região da Grande Bahia. E através dessas trocas e intercâmbios, implementar o desenvolvimento cultural e criativo e para promover o desenvolvimento e a prosperidade da Grande Bahia. Ou seja, isso também tem a ver com a coordenação com a estratégia um centro e uma plataforma e também criar um centro de troca cultural entre Macau e os países de língua portuguesa. E também, tendo em conta a conjugação com as vantagens dos mercados internacionais, vamos então criar as marcas das regiões da Grande Bahia. Tratam-se de medidas e planos em concreto, ou seja, para além da Grande Bahia, também damos importância aos países da língua portuguesa, ou seja, à criação do centro de troca cultural com os países da língua portuguesa, porque após 10 anos de experiência já temos uma certa base neste trabalho e também já dialoguei com o secretário Alexis Tam e ainda este ano vamos visitar vários países ou regiões para promover esta base de troca e de intercâmbio cultural com os países de língua portuguesa. Queremos que, através destes planos e medidas em concreto, e depois de ouvir as opiniões, possamos, então, desenvolver cabalmente as características, então, delineadas no acordo quadro. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o deputado Mocotchão. O governo central autorizou o governo a terá 350 hectares na zona dos novos jateiros e definiu que esta se destinará a dar resposta às necessidades habitacionais dos residentes. Sugiro que se aplique a esses terrenos o conceito terras de Macau para agentes de Macau. Há alguns anos, e gostaria que o chefe executivo referir que há alguns anos o governo solicitou à instituição académica que efetuasse um estudo sobre o assunto. Contudo, como naquela ainda não nada havia em relação a obras de novos ateiros, a instituição não podia conjugar o conceito com os terrenos dos novos ateiros. Agora as obras estão quase a acabar, mas não há planos para aplicar o conceito terras de Macau para agentes de Macau na zona dos novos ateiros, nem para disponibilizar habitação aos residentes naqueles terrenos, com vista a dar resposta às suas necessidades habitacionais. E também não há mecanismos que o garantam. E a população está preocupada que os terrenos possam, de repente, ser divididos também entre os aristocratas devido à eleição do chefe executivo por um pequeno grupo de pessoas em conluio, com vista a garantir que os terrenos que destinam a promover a instituição. Pergunto mais uma vez ao chefe executivo o seguinte: não pode ser criado um regime jurídico que não contraria o direito de propriedade, garantindo um sistema que limita a compra de habitações dos novos ateiros à residência? Se arrastar a decisão sobre estas soluções, se houver fuga às responsabilidades e se esperar pelas próximas eleições para o chefe executivo, vai haver conluio e troca de interesses nos casos de permuta de terrenos. Recentemente, alguns residentes que amam a pátria e Macau solicitaram aos deputados para relembrar aos chefes e os titulares de precisar cargos pela presidência civil. É feio os dirigentes fugirem às suas responsabilidades. Espero que assumam as responsabilidades, dando resposta às necessidades habitacionais dos residentes e implementando o conceito terras de Macau para agentes de Macau. E todos esses terrenos só sejam utilizados para os residentes permanentes de Macau e que apenas tenham só uma propriedade de Macau para que isso seja uma política de longo prazo da política de habitação de Macau. Muito obrigado. Seu chefe executivo, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço, deputado Mkocha, as suas perguntas. Em 2009, o Governo Central aprovou as obras de aterro numa área de 350 hectares em Macau. E com este espaço, com esta autorização, bem mostra o apoio e atenção do Governo Central dada a Macau. E já para esta zona de aterros, temos também objetivos definidos. Esses terrenos destinam-se para salvaguardar a vida de qualidade de Macau, para o desenvolvimento estável socioeconômico de Macau. E em 2010, o governo da RAEM já definiu, então, os objetivos com base naquilo que acabei de referir, e também vamos reservar terrenos para construção de habitações e também aproveitar esta zona para promover o desenvolvimento econômico, bem como a construção, para levar a cabo o objetivo de tornar Macau num centro de turismo e lazer a nível internacional. E nesta zona dos novos aterros, e durante o planeamento desta zona, o governo lançou consulta pública em 3 fases distintas, por forma a ouvir a opinião da população. E este conceito de terras de Macau para agentes de Macau, também houve consulta de instituições que procederam à análise deste conceito, como sendo analisar o apoio a ser dado à camada de sanduíche para poder aceder a uma habitação e também adotar um novo modelo de habitação e que, em termos de desvantagem, é capaz que este conceito vai conduzir as pessoas a um entendimento errado no sentido de ser meramente os residentes de Macau a poderem ter habitações. E daí que também pode isto causar uma concorrência de recursos de solos entre os residentes. Daí que este conceito de terras de Macau para agentes de Macau se encontram, então, as suas vantagens e desvantagens. E depois da aprovação pelo Governo Central, também foram definidos os critérios e princípios para o aproveitamento dos terrenos de Macau. E nos últimos anos, o Governo, de acordo com as leis, tem vindo a resolver os problemas relacionados com os nossos solos. Da minha parte, eu acho que tudo pode ser resolvido desde que observamos que está definida na lei, porque a nossa lei define bem clara a lei de terras e também a lei de planeamento urbanístico, inclusivamente aquelas novas zonas a serem obtidas através dos novos aterros, bem como as 3 consultas públicas realizadas. Creio que, conjugando com tudo isto, a preocupação do senhor deputado pode ser ultrapassada. Eu creio que quer no meu mandato ou no futuro, porque temos lei que vamos então seguir. Temos a lei de terras, a lei de planeamento urbanístico e também em diferentes ocasiões já cheguei a referir que todos os dirigentes e chefias do governo têm de atuar de acordo com a lei e, naturalmente, todos nós vamos então atuar seguindo o princípio primário da lei. Então, como repito, temos a lei de terras e a lei de planeamento urbanístico. Vamos trabalhar de acordo com as leis. A minha pergunta é que durante aquela instituição não estavam viradas para estudar os novos aterros. Espero que o chefe tenha atenção a este ponto. Deputado Bonifay. Senhor chefe executivo, na SLAP para 2017 refere-se que vai reforçar o aperfeiçoamento das medidas de proteção ambiental, concluir o plano de gestão de resíduos sólidos de Macau e dar início à elaboração dos diplomas legais relativos à redução de resíduos. Nos últimos anos, com o desenvolvimento em flecha da economia, o volume de resíduos aumentou imenso. Hoje em dia já é bastante vulgar noutros países e regiões a implementação da política para a diminuição de resíduos na fonte e para a reciclagem, incentivando-se as empresas e a população a adoptarem hábitos verdes e a reduzirem as emissões de carbono. Senhor chefe executivo, qual é o ponto da situação dos trabalhos de aperfeiçoamento das medidas de proteção ambiental? Muito obrigado.
Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Wai Fei, pela questão. Até junho de 2017, o Centro de Incineração tratou 260 milhões de toneladas de resíduos. E os resíduos resultantes dos materiais de construção que foram acolhidos para aterros têm decrescido, de um modo geral, 24%, através de medidas de incentivo e de apoios econômicos, no sentido de reduzir os resíduos na fonte e aumentar a reciclagem, incluindo os restos de comida. O governo tem lançado ainda este ano a recolha das pilhas ou baterias ou equipamentos informáticos. Também vai restringir a utilização de sacos de plásticos, cujo regulamento vai ser implementado em 2018. Vamos melhorar e optimizar as nossas instalações ambientais, por exemplo, de aumentar as instalações da central incineradora, alargar as ações de promoção à educação. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra deputada Alcântara. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. Em 2014, na luta pela sua reeleição, o Sr. Chefe Executivo comprometeu em construir 28 mil habitações públicas na zona A dos novos chateiros, demonstrando que, afinal, o governo conhecia a grave falta de oferta de habitações públicas e o fato de não havendo determinação para construir habitações públicas, sobretudo econômicas, seria impossível resolver o problema de pouca canja para muitos monges. Por isso, esse compromisso do chefe executivo obteve o reconhecimento da sociedade. Contudo, a maior deficiência desse compromisso é a falta de calendarização e agenda para a sua concretização. Segundo as referências do chefe executivo na altura, isto até era para ser gradualmente concluído em 2020 ou 2021, porém o mandato vosso termina em 2019, ou seja, o cumprimento deste compromisso vai excedê-lo. Portanto, duvida-se que venha a ser honrado. Há até quem considere que tal compromisso não passa de bluff. Compreendo as dificuldades em concretizar um grande plano de 28 mil habitações em 5 anos de mandato. No entanto, se o plano tiver início no seu mandato, Vossa Excelência demonstra determinação e vontade em cumprir o seu compromisso. Notei que o arrastar das obras do aterro da Zona A devido à suspensão há dias do abastecimento de areia originou alguns imprevistos. Porém, segundo as informações oficiais, das obras do aterro da Zona A vão estar concluídas em 2017. Portanto, vai haver condições para iniciar em 2018 o referido plano de construção de habitações. Neste momento, também deveria ser possível avançar com os trabalhos preliminares de planeamento da respectiva construção, com vista a que logo após a conclusão das obras de aterro se possa entrar na fase de construção. Nos 2 anos de mandato que restam, o Sr. Chefe Executivo deve iniciar o plano de construção das 28 mil habitações públicas, com vista a cumprir o seu compromisso e eliminar a infâmia deste não passar de bluff. Vai fazê-lo? Senhor chefe do Executivo, obrigado, senhor presidente, e agradeço pela questão colocada pelo deputado Alcântara. Ou seja, atribuir, ou seja, concretizar o sonho da população de ter uma habitação própria. E este também é o objetivo do governo, e o governo tem envidado esforços no lançamento das obras de construção de habitações públicas. E também tem feito estudos sobre a situação de habitação de Macau e também a nível de procura de habitações. E que no próximo mês de setembro iremos concluir esse estudo para saber como é que nós vamos avançar o nosso planeamento. Quanto à questão da zona A, dos novos aterros urbanos, como foi dito também, por causa do abastecimento de areia, foi demorado, prolongado as obras.
E agora, com o apoio do governo de Guangdong, nós podemos concluir o nosso projeto em 2017, ou seja, o aterro da Zona A. E após esse estudo feito, nós podemos, a seguir, com base dos dados, de elaborar um plano de longo prazo, bem como os planos para a construção das habitações. Já tínhamos divulgado que nós iremos construir 28.000 habitações na Zona A. Entre esses, 4.000 são habitações privadas. E, para além disso, também iremos construir as pontes de ligação entre a Península de Macau e a Ilha Artificial. E estão essas obras em curso. E também já tínhamos avançado com 3 auscultações públicas, assim como o planeamento da construção das habitações. E assim, bem como o planeamento da rede viária e ainda de submeter ao CPU o projeto do plano urbanístico. E para podermos depois avançar com o concurso público. E com as experiências que nós tínhamos adquiridos na construção de habitações públicas, sobretudo também tendo em conta as necessidades dos residentes, nós iremos escolher, ou seja, a construção de instalações complementares, bem como instalações comunitárias junto dessas habitações públicas e avançar já com essas obras de construção, para que esses residentes possam já usufruir dessas instalações. Obrigado, chefe executivo. Tem a palavra o deputado Leon Kay. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Secretário, a fim de concretizar a diversificação industrial e elevar a competitividade de Macau, é preciso começar pela educação para formar talentos suficientes e diversificados e depois ajudar os jovens a entrarem agora no mercado de trabalho e fixar-se em Macau e a promover o seu empreendedorismo. No âmbito das políticas de educação, sugiro que na política de educação gratuita se acrescente um ensino superior gratuito de 4 anos para permitir a mais estudantes a possibilidade de completar o ensino superior e atenuar os encargos das suas famílias. Quanto aos estudantes que tiram cursos na instituição do ensino superior do estrangeiro, deve-se simplificar os procedimentos de aprovação de bolsas de empréstimo, com vista a elevar a cobertura do ensino superior. Em relação aos jovens que entraram há pouco no mercado de trabalho, sugiro que se aproveite o atual local de corridas de galgos para construir residências para jovens, com natureza de benefícios sociais, com vista a fornecer-lhes casas transitórias com renda baixa. Ao mesmo tempo, cria-se uma plataforma especialista de orientações empreendedoras, com vista a dar apoio aos jovens no que respeita a residência, empreendedorismo e plano de vida profissional. O Sr. Chefe Executivo vai considerar acrescentar na política de educação gratuita o ensino superior gratuito de 4 anos e simplificar os procedimentos de aprovação de bolsas de empréstimo, com vista a permitir aos estudantes de famílias com diferentes níveis de rendimento a oportunidade de receber igualmente educação, independentemente da sua capacidade econômica. O Sr. Chefe Executivo disse que ia considerar introduzir nos novos tipos de habitação econômica a concepção de residências para jovens. Então, vai considerar aproveitar o atual local das corridas de galgos para a construção dessas residências? Muito obrigado. Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, e Sr. Deputada Leon Kay por a sua questão. O governo preocupa-se com o crescimento e desenvolvimento dos nossos jovens e, por isso, o sistema de educação é um sistema regular de longo prazo e, neste momento, está a implementar um ensino gratuito de 15 anos. E 90% dos alunos conseguem prosseguir seus estudos superiores. Estamos, neste momento, a ter todos os instrumentos para continuar esse sistema. E nas escolas primárias e todo o ensino secundário é gratuito em Macau. E proporcionamos também condições para aqueles que prosseguirem os seus estudos universitários depois do ensino secundário. Há diversos suportes que nós temos de apoio aos nossos jovens.
como é o caso de apoios pecuniários, bolsas de empréstimo e diversos tipos de auxílio para que os nossos jovens não venham a deixar de prosseguir os seus estudos por causa de sua situação financeira. E sobre essa extensão do ensino gratuito ao ensino superior, vimos que em Macau, neste momento, para um curso de 4 anos de ensino superior, há muitos alunos graduados que terminam os seus estudos e, em termos de rácio, pode ser muito inferior em relação aos outros países. Isto quer dizer que na formação dos nossos jovens do ensino secundário, 90% prosseguem os seus estudos superiores. Se nós asseguramos também essa gratuidade do ensino superior a esses jovens, temos que ver se é aconselhável ou não. Nós apoiamos os nossos jovens para que não deixem de prosseguir os seus estudos por causa de sua situação financeira. E agora vimos que há muitas mais vagas, tanto no nosso país, na China continental, como no estrangeiro, onde eles podem continuar os seus estudos para além de Macau. E no futuro, a redução prevista de alunos do ensino secundário implica que podemos ter mais vagas disponíveis. E com essas medidas de apoio, eles têm as condições já asseguradas. E essa proteção, se for demasiada aos nossos jovens, isso pode ter um efeito que nós pretendemos, ou será que a proteção demasiada vai ter uma repercussão a nível da sua capacidade de concorrência? Para um curso de 4 anos, em cada ano, depois, se nós cada ano que passar, nós podemos ter um número suficiente de alunos graduados e isso também vai implicar um equilíbrio da estrutura do mercado laboral. É um ponto que nós temos que considerar. E quanto ao terreno do canídromo, nós temos agora um destino que é dado para o local e pretendendo com esse terreno elevar e promover a qualidade de vida dos moradores daquele bairro. E não vai ser destinado para qualquer finalidade comercial ou hoteleira. Só vai ser utilizado para fins educacionais e de lazer. Podemos ver que naquela zona da cidade é densamente povoada, habitada. E há necessidade de terrenos para essas finalidades que nós agora definimos para o terreno. E em setembro, quando a senhora deputada ver o resultado do nosso estudo sobre a procura de terrenos, vai depois reconsiderar essa questão. Tem a palavra o deputado Tony Chen. Obrigado, Sr. Presidente. Notícias do Sr. Chefe Executivo. As obras de ligação à parte principal da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau terminaram há dias, portanto, a sua entrada oficial em funcionamento deve também acontecer em breve. Trata-se da ponte mais comprida do mundo e vai trazer novas oportunidades para o desenvolvimento de Macau. Mas o melhor hardware exige software correspondente para poder surtir efeitos. E com certeza a entrada em funcionamento da referida ponte vai acarretar novos desafios para o governo em vários aspectos, tais como gestão fronteiriça, responsabilidade automóvel, seguros, proteção ambiental. O sucesso é para quem está preparado.
Afinal, até que ponto é que o governo RAM chegou no respeitante aos trabalhos preparatórios para a entrada em funcionamento da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, sobretudo quanto à criação de organismos, articulação de diplomas legais, comunicação com os operadores dos setores industriais respectivos, etc. Houve algum progresso? Muito obrigado. Senhor chefe do Executivo, obrigado, senhor presidente, obrigado, senhor deputado Tang Hiu Chen. Quanto à construção da ponte Hong Kong, Zhuhai e Macau, a sua construção vai ajudar na construção da grande Baía Guangdong, Hong Kong, Macau e na promoção da uma maior integração de Macau no desenvolvimento do país. E quanto à criação de mecanismos, quanto ao modelo de passagem fronteiriça ao ponto de situação de construção, uma série de trabalho foi desenvolvida. Quanto à aplicação da lei, o salvamento transregional, os governos das 3 regiões vão definir mecanismos para, assim, garantir a segurança e bom funcionamento, por exemplo, dos 3 postos fronteiriços. Isto inclui o acordo de cooperação na aplicação da lei nos postos de Zhuhai e Macau e também mecanismos de partilha das informações e também mecanismo de cooperação contra incêndios e mecanismo de comando em loco para o salvamento interregional e mecanismo de cooperação no salvamento interregional terrestre. O grupo de interserviços do governo realizam reuniões periódicas para preparar a operação e a gestão da ponte após a sua abertura à circulação automóvel. E quanto aos equipamentos na zona da administração do posto de Macau, vão ser criados autosilos, ou seja, são facultadas instalações para o setor logístico e há autosilos para o estacionamento dos caminhões e veículos ligeiros, tanto que atravessam a fronteira. E agora, da ponte de Macau, serão facultados 3.000 lugares para os veículos ligeiros e 2.000 lugares para os motociclos. Estão também em estudo as soluções para a construção dessas instalações para o setor logístico. E no pressuposto de garantir qualidade e segurança, os trabalhos estão a decorrer a ritmo estável. Segundo o prefeito, prevê-se que no final do ano é possível então ter as condições básicas para a circulação de automóveis. Os 3 governos estão a esforçar-se a promover os trabalhos, como sejam os serviços, também estão ou seja, as instituições das 3 regiões estão a negociar um modelo inovador de cooperação para encontrar uma solução viável de seguro automóvel e facultar aos proprietários dos automóveis vias expeditas de aquisição de seguro. Os governos das 3 regiões lançaram também em conjunto um concurso público para a exploração de shuttle bus que circula entre os postos e prevê-se que em meados de agosto poderá ser divulgado o resultado preliminar sobre quem vai ser o adjudicatário. E quanto à política de circulação e as cotas, os trabalhos de negociação estão a decorrer e quando se chegar a consenso haverá lugar a uma divulgação conjunta. E quanto ao trânsito transfronteiriço entre Hong Kong e Macau, isto tem a ver com a operação e a fiscalização das 2 regiões, as cotas, os diplomas legais, a gestão de pessoas e veículos, o regime de seguro. Portanto, vários trabalhos estão em negociação. Os resultados serão divulgados quanto antes, uma vez havendo consenso. E os serviços competentes de Macau estão a rever os regulamentos administrativos sobre o transporte terrestre transfronteiriço de passageiros, incluindo o regulamento de transportes rodoviários interurbanos de passageiros. Portanto, com a entrada em funcionamento da ponte, vai ser levada a fluidez de circulação de mercadorias e vamos enfrentar essas novas oportunidades. Eu creio que esses trabalhos, então, vão ser divulgados em cada fase. Trata-se de uma grande obra das 3 regiões. Tem a palavra o deputado Choi Sai-Chuan. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Com o desenvolvimento da internet, as transações via telemóvel já se generalizaram no dia a dia dos residentes do interior da China. Quando estes compram bilhetes de avião e de comboio, fazem compras, comem fora, etc., podem efetuar os pagamentos via telemóvel. Não precisam de andar com dinheiro e as maiores vantagens são a conveniência e elevada eficiência. E recentemente, fruto do desenvolvimento dos pagamentos via telemóvel, foi lançado no interior da China um modelo de supermercado sem empregados para apoio às informações e vendas e sem caixas. Macau está mais desatualizado que o interior da China e a legislação não acompanha. Portanto, muitos residentes e empresas mantêm uma atitude de desconfiança. A construção de uma cidade inteligente é um objetivo importante da ação governativa do nosso governo. E a generalização dos pagamentos via telemóvel deve ser parte importante e integrante dessa construção, contribuindo para promover o desenvolvimento socioeconômico.
Por exemplo, Macau é uma cidade internacional de turismo e a maioria dos seus visitantes provém do interior da China. E se não oferecermos um modelo de pagamento que se articule com o do interior da China, a vontade de consumir pode ser afetada e, sendo Macau parte integrante da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau deve criar quanto antes um modelo de consumo compatível com as cidades vizinhas. Sr. Chefe, de que políticas e medidas dispõe o governo para promover o pagamento via telemóvel? Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Choi Sai-chan. Acelerar os trabalhos para a construção de uma cidade inteligente trata-se de uma prioridade constante do Plano Quinquenal de Macau. Tem por objetivo elevar a qualidade da população de Macau e também promover o desenvolvimento socioeconômico de Macau. E, de acordo com o plano a curto prazo, aplicam-se, então, aplicações tecnológicas, facilitando não só os visitantes, também para os residentes de Macau. Vamos também implementar, passo a passo, as diversas medidas nesta área, como, por exemplo, de deslocações, de trânsito, etc. Daí que, neste momento, os serviços de finanças, de economia, a ACM e as entidades nesta área entre eles, criaram uma equipa própria para desenvolver esses trabalhos, sobretudo para impulsionar os serviços de pagamento eletrônica. Vamos, então, quanto aos pagamentos via telemóveis, vamos, então, estudar e promover quanto antes as questões relacionadas com o licenciamento e entrar em contato com as entidades das cidades vizinhas para promover esse tipo de serviço e vamos também promover e publicar instruções para o efeito e acelerar os procedimentos para licenciamento. Eu concordo com o que foi dito pelo deputado Choi Sai-chan. De fato, Macau está comparativamente atrasado nesse sentido. Por isso, para que Macau seja uma cidade inteligente, há que acelerar os passos, sobretudo encurtar a distância entre Macau e as regiões vizinhas, para que possa, de fato, Macau venha a ser uma cidade inteligente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra a Vice-Presidente Lam Heng-san. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, os vales de saúde atribuídos pelo Governo a todos os residentes visam, em termos de estratégia política, o acesso rápido a serviços de saúde adequados no setor privado, apoiar as unidades de saúde privadas e promover o conceito médico de família e o desenvolvimento do sistema de saúde comunitário. Se bem que o montante seja limitado e a sua utilização restrita, o certo é que acabam por aliviar, em certa medida, os encargos dos residentes. Assim, há quem proponha que não tenham prazo de validade para que se possam acumular e usar consoante as necessidades, acabando com o medo do expirar do prazo e aumentando a conveniência para os residentes. Senhor Chefe do Executivo, já se propôs estudar a criação de um cartão de saúde carregável para substituir os vales de saúde. Qual é a sua opinião sobre isso? O que pensa sobre isto? E que dificuldades e problemas é que se colocam? Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente Lam Heng-san. Em 2009, o governo lançou os vales de saúde e começou com um novo modelo de cooperação. Segundo estatísticas, esses vales de saúde são utilizados por 80% da população. Que é 90% a utilização dos vales. Quer dizer, a utilização de 90%, 80% da população imprimiram os vales de saúde. Isto para encorajar os residentes a utilizarem, a ter acesso
aos serviços prestados pelos consultórios médicos, de forma a aliviar os trabalhos dos serviços de saúde público. E encorajar os residentes a utilizar os vales de saúde como uma forma para obter o serviço de médico de família. A validade não é mais do que para os residentes de Macau possam ter acesso a uma saúde primária através dos vales de saúde. A situação está a ser revista por parte do governo, que no estudo, quer dizer, eu vejo que os serviços competentes estão a estudar em prorrogar o seu prazo para 16 meses, sob o ponto de perspectiva. Quer dizer, a impressão por 80% é a utilização por 90%. Se acumular o preço, uma tanta até que se possam ter acesso a um serviço médico. De um modo geral, utilizamos o termo como 12 3 anos, mas o rumo da orientação é para que o seu valor possa ser acumulado por durante 12 3 anos. Porque a primeira é a prevenção e atacar as doenças desde o seu surgimento. É por isso que nós emitimos os vales da saúde. Vamos estudar. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o deputado Channing Lap. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. Boa tarde a todos. Em 2015, o governo lançou a aplicação Talmão com informações sobre os serviços de saúde. Para muitos dos meus amigos é bastante conveniente porque podem aceder às listas de espera do Condição Januário, dos centros de saúde, do Qianwu e das entidades de saúde não lucrativas e podem escolher o que tem menos gente. As informações abrangem também medicamentos, registros de saúde, promoção da saúde e amamentação, etc. Isto facilita a vida dos cidadãos e assume-se como um meio de promoção em coordenação com a construção da cidade inteligente, incluída no plano quinquenal. Esta aplicação tem várias vantagens. No início deste ano, o governo lançou o sistema de registro de saúde eletrônico, concretizando a interligação entre o São Januário, os centros de saúde e o Qianwu. Um grande passo para a partilha de recursos na saúde. E, sendo eu médico, este plano tem todo o meu apoio. No entanto, há pessoas que querem saber qual é o ponto da situação deste sistema tão bom. Quantas pessoas já se registaram? O governo tem medidas para o optimizar? Existe algum plano para o desenvolvimento e promoção dos serviços inteligentes na saúde? Por exemplo, um plano para facilitar as consultas e um plano para a telemedicina? Gostaria de ouvir as opiniões do Sr. Chefe Executivo sobre isso. Muito obrigado. Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Sr. Presidente, e também agradeço pela questão colocada pelo deputado Channing Lap. De acordo com o plano quinquenal, também está explícito que a construção de uma cidade inteligente em Macau e que para que possa haver mais meios informáticos e para facilitar a população a aderir aos serviços de saúde. E após o retorno à pátria, também tínhamos concretizado várias medidas, bem como a digitação dos serviços e também os serviços sem os papéis, a fim de garantir ou salvaguardar a segurança dos serviços. E em 2015 foi lançada a aplicação do telemóvel com informações sobre os serviços de saúde para conseguir facultar informações à população sobre, por exemplo, a situação de urgência do Hospital Condição Januário, etc. E também pode permitir à população saber, ou seja, consultar as informações
e que cerca de 1,7 milhões de cidadãos tenham aderido a esse serviço. E também foi lançado um sistema de registro de saúde para conseguir ter esta interligação entre os centros de saúde e os nossos serviços, os diferentes serviços de Macau. E já temos cerca de 6.000 residentes registrados nesse sistema. E esperamos que possamos aderir mais meios informáticos no setor de serviços de saúde. E também concordo muito com o senhor deputado e que nós iremos continuar a optimizar os serviços inteligentes na saúde e também investir mais nesse sentido, especialmente na consulta, bem como a promoção do plano telemedicina. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o deputado Leonel Alves. O Gabinete para a Proteção dos Dados Pessoais foi criado com a natureza de projeto há 10 anos. Hoje assim continua, sendo que em março de 2018 terminará a terceira prorrogação da sua existência enquanto projeto. Por isso mesmo, o Gabinete em causa tem apenas o estatuto de mero observador e não membro na Conferência Internacional de Comissões de Proteção de Dados Pessoais. Para que Macau fique representado ao mais alto nível internacional no mesmo patamar que os restantes países e regiões, é necessário que, no nosso ordenamento, a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais seja uma entidade pública estabelecida por legislação apropriada. Deve ser garantida à Autoridade de Proteção de Dados Pessoais um grau apropriado de autonomia para desempenhar as suas funções, nomeadamente quanto ao estatuto responsável máximo face ao poder político e à capacidade de apresentação de relatórios anuais diretamente ao chefe do Governo ou ao órgão legislativo, bem como a autonomia nos impulsos de investigação. A falta de acreditação a nível internacional coloca em xeque o reconhecimento de legitimidade e credibilidade às suas decisões, bem como gera desconfiança nos operadores económicos que diariamente lidam com questões neste âmbito, sobretudo numa sociedade internacional como Macau. Gostaria, por isso, de perguntar a Vossa Excelência se será o Executivo a ponderar alterar em breve a natureza do Gabinete, indo assim ao encontro das recomendações internacionais e elevando a credibilidade da RAEM e do seu sistema jurídico na proteção dos dados pessoais. Muito obrigado. Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado Leonel Alves, por sua questão. Na proteção da privacidade tem a ver com a segurança dos dados pessoais. Está intimamente ligado com o interesse de cada cidadão e também o assunto de caráter internacional e de grande amplitude. O governo dá grande importância ao trabalho do Gabinete de Proteção de Dados Pessoais e este gabinete foi criado há 10 anos com a responsabilidade da fiscalização e coordenação da Lei de Proteção de Dados Pessoais e também para executar os trabalhos referentes à proteção da privacidade. O gabinete executa essas atribuições e em 2008 tornou-se membro das autoridades de privacidade da região Ásia-Pacífico e tornou-se membro da Global Privacy Enforcement Network. E ao longo dos tempos tem vindo a participar em eventos internacionais como observador. A importância de dados pessoais e a participação do gabinete nas instâncias internacionais implica novas considerações por parte do governo da RAEM, que neste momento estão a decorrer, nomeadamente da revisão da legislação que regulamenta a atividade desse gabinete. É por isso que eu posso dizer que neste momento estão a decorrer os trabalhos legislativos nesse sentido. Mas, dada a alteração e evolução da sociedade,
Há também novos desenvolvimentos no âmbito da proteção de dados pessoais. E, em termos de colaboração com outras entidades internacionais, também há novas exigências. É necessário, por isso, resolver muitas questões técnicas nesse âmbito. E a clarificação do trabalho legislativo sobre esse componente vai ser conhecida melhor no futuro. E a sua transformação em equipe de trabalho para uma entidade regular vai ser estudada. Obrigado, senhor chefe do Senhor. Hoje, já o senhor chefe do Executivo respondeu às perguntas dos 30 deputados inscritos. Mais uma vez, em nome da Assembleia, agradeço a presença do senhor chefe do Senhor, dos membros do Conselho Executivo e dos membros do governo nesta sessão. Declaro encerrada a reunião.